Fala galerinha, beleza? Vamos lá então para mais um vídeo, né? Vamos pegar a apostila, o livro didático de vocês na página 48. Ali diz arquitetura medieval. Então ali, como ele fala, a arquitetura da Idade Média se caracterizou pela construção de mosteiros, castelos e igreja. Foi ao redor de uma catedral que a grande maioria das cidades medievais cresceu. As catedrais foram construídas com o propósito de receber todos os habitantes de uma cidade. Acreditava-se que quanto maior a catedral, maior a fé daquele povo em Deus e maior a proteção que este destinava aos crentes. Então assim, a gente conversou na live também, né, que realmente tem essa cultura assim, isso durou por muitos anos. Então aqui no próprio Brasil se entendeu também isso, que se criava uma igreja, né, e em volta se desenvolvia uma vila, depois uma cidade, né, e se desenvolvendo através de uma igreja, tá? Até porque aqui somos um país de maioria cristã, então aqui a igreja ainda tem essa influência, né, e teve durante muitos anos nesse sentido. E ali na ciência, na ciência, né? Vamos falar agora um pouquinho da ciência também, que é na página 49. Uma das primeiras características da ciência que se desenvolveu na Idade Média era a do seu envolvimento com a religião. No pensamento medieval, Deus era entendido como o grande arquiteto do universo e as descobertas científicas deveriam demonstrar a perfeição divina. Apesar de alguns estudiosos indicarem a necessidade de observação da natureza e de desenvolvimento da matemática, a crença de que a Terra era o centro do universo e de que era regida pela vontade divina prevaleceu. Um expoente da ciência medieval foi o inglês Roger Bacon, né? Que no século XIII comparou a velocidade da luz à do som e realizou também estudos anatômicos da visão humana. Então ali também essa ligação também com a ciência, né? Então vocês veem como a igreja influenciava várias áreas no período medieval, né? Então era na ciência, na educação, no conhecimento, na medicina, todas essas áreas ela acaba influenciando sim, porque na teoria eles tinham conhecimento, como a gente falou nos vídeos anteriores, né? Na live também. Então a literatura e travadorismo, né? A principal característica da literatura medieval é o seu caráter oral, ou seja, muitas das histórias faziam parte da cultura popular e eram transmitidas de geração a geração. Por isso, a maioria das obras literárias medievais não tem uma autoria identificada. Entre os séculos XI e XII foram escritos os maiores exemplos da literatura feudal. Eram as canções de gesta, com base em histórias heróicas, como a canção de Rolando, que narrava a fidelidade dos vassalos aos seus senhores e o valor da fé cristã. Tá? No século XII surgiram os romances com temas de amor e aventura. Nesse gênero, o romance mais conhecido narra a vida do rei Arthur e dos cavaleiros da Tábua Redonda. A poesia do amor cortesão idealizava o amor romântico com a exaltação das mulheres e dos amores impossíveis. Então ali essa parte começa a ficar mais romântica desse travadorismo, né? Começa a contar as histórias da aventura, tenta deixar isso um pouco mais atrativo, sai dessa ideia de ficar exaltando só os seus senhores, falando dos reis, né? Ele começa a contar histórias de romance que começa a tornar tudo isso mais atrativo, tá?
O travadorismo surgiu no sul da França e era composto de poesias e canções produzidas pelos travadores, muitas vezes com base nas canções de gesta ou dos romances. Eram recitados em eventos formais, realizados por senhores feudais, cavaleiros e membros do clero, dentro dos castelos. Normalmente os travadores entoavam os poemas e as canções acompanhados de instrumentos musicais. Então, recitavam poemas e histórias, e sempre com alguém acompanhando com um instrumento musical. Os travadores cantavam e contavam histórias que poderiam ser de dois tipos: satíricas, então engraçadas, ou trágicas, tristes. Podiam cantar a sós ou em grupos e não usavam o latim, mas a língua considerada vulgar, ou seja, aquela falada pelo povo de cada região, então usavam mais a língua da região onde eles estavam mesmo, ou seja, aquela falada pelo povo da região. As histórias satíricas, muitas vezes eram utilizadas para satirizar os integrantes do clero. A obra literária mais significativa da Idade Média é a da autoria do Florentino Dante Alighieri e se chama a Divina Comédia, escrita em dialeto toscano. Esse livro narra a viagem de Dante ao inferno, purgatório e paraíso. Tá? Então é bem bacana, gente? A gente for ver assim toda essa composição, que era dessa literatura do trovadorismo, que até hoje, ainda se usa essas obras, compostas nesse período, e foi um grande período assim, de uma evolução muito grande nesse sentido literário, porque você sai de toda aquela parte religiosa e você começa a compor, coisas referentes a aventuras, romances, do amor por uma mulher, exaltando a mulher também, destacando ela nesses textos, nesses poemas também, beleza? Então a gente fecha aqui, a unidade 16, então dá uma estudadinha, a gente dá uma lida ali, para que a próxima agora venha a revisão, daí já vem o formulário também no próximo vídeo nosso, beleza? Então um abração para todo mundo, qualquer dúvida chama o prof lá, a gente conversa e tira as dúvidas também. Um abração, até mais.